Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro da Sociedade Espírita Renovação. Vamos hoje com o tema A Academia do Espírito, que é esse estudo e vivência da consciência espiritual, agora na parte 4, ok? Muito bem. Para aqueles que não viram os encontros 1, 2 e 3, vai aqui um pequeno resumo dos temas que já foram vistos aí. E um convite também para quem quiser se atualizar e ter todos os conceitos aí na mão, né, ver também as partes 1, 2 e 3, ok? Então, na parte 1, 2 e 3, nós vimos o seguinte, o embasamento da doutrina espírita, né, da Academia do Espírito. Nós vimos esses elementos, o espírito, o perispírito, o ego, a persona. Vimos as potências da alma, né, segundo Leon Denis. Vimos as duas esferas de atuação e expressão, né, na consciência egóica ou no espírito. Vimos também sobre consciente e inconsciente. Vimos as tensões que estão presentes entre esse consciente e inconsciente, entre o espírito, o ego, entre o ego e a persona, nos diversos níveis. Vimos também que há uma necessidade de esforço, né? Kardec coloca isso, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos colocam essa necessidade de esforço. Vimos os níveis de consciência, segundo Jung, né? Desde a consciência de sono sem sonhos, a consciência de sono com sonhos, a consciência de sono acordada, a transcendência do eu e a consciência cósmica, né? Que é essa evolução de uma inconsciência total lá no ego, né? Até uma consciência plena em espírito, que Jung coloca muito bem. Complexos, vimos o que são, como é que funcionam, vimos o que é a academia do espírito, vimos o método, né, da academia, vimos a técnica e os benefícios da observação e vimos as perspectivas de abordagem e, por último, vimos também alguma coisa sobre a experiência dos dois grupos que estão acontecendo da Academia do Espírito, práticos, né? Desde janeiro deste ano, toda semana. Então, temos uma reunião semanal de cada um desses grupos, ok? Então, nós relatamos aqui a experiência. Então, para quem está chegando agora, né, tem 1, 2 e 3, tem todas essas questões que seria interessante dar uma olhada, ok? Mas fica tranquilo que dá para seguir aqui e vai dar para entender o que nós estamos conversando hoje também, beleza? Então vamos em frente. A Academia do Espírito, então, é esse espaço prático, embasado na doutrina espírita, que favorece o autodesenvolvimento baseado na nossa consciência espiritual. É fundamentalmente uma questão prática, né? O método que nós utilizamos aqui na academia é o conhecimento, primeiro, né? Então temos conhecimento formal trazido da doutrina espírita e dos diversos autores que estão delineando outros temas aí dentro da doutrina espírita. A observação desse que conhecemos, passamos a observar. Ao observar, começamos a reconhecer determinadas coisas em nós. Ao reconhecermos, temos um espaço para refletir sobre essas questões que hoje já reconhecemos, para aí sim partir para uma proposta de transformação. Muito bem. Com isso, esse método nos leva a estar mais tempo na nossa consciência espiritual e menos tempo na nossa consciência egóica, nesse ego dominador, como Joana coloca. Portanto, estando mais tempo em paz e menos tempo em conflito. Então é esse movimento, né, de uma consciência totalmente no ego para uma consciência totalmente no espírito. Esse é o nosso exercício, nosso esforço, e dentro do processo da doutrina espírita. Vamos em frente. Então aqui hoje nós colocamos nesta quarta parte uma característica bem prática, para a gente ter uma noção de quais são, afinal, os exercícios que estão sendo feitos na academia, como é que eles funcionam. Então, trouxemos aqui o primeiro exercício, né? Logo na largada, lá na primeira semana que a gente começou a Academia do Espírito, o primeiro exercício foi essa questão de ligar o observador de si mesmo, que tem a ver com observar quando surge um desconforto
e o nosso estado de paz está indo embora. Agora, é importante que a gente veja isso no nosso dia a dia. Então, estamos em casa com a nossa companheira, nosso companheiro, e aí ela falou alguma coisa, e aí isso nos chateou. Portanto, saí da minha paz, entrou um certo desconforto, é hora de ligar o observador. Ok? Quando eu estou no serviço, o chefe ou algum colega fez alguma crítica, já me deu um desconforto, fiquei incomodado, hora de ligar o observador. Um filho não foi bem da escola tal, e trouxe a notícia lá do que aconteceu na escola. Daí fiquei chateado também. Então, hora de ligar o observador. Então, para situações do dia a dia, mais corriqueira, né? O meu vizinho é muito detalhista e vem toda hora reclamar de alguma coisa, e daí hoje ele veio conversar comigo lá. Já fiquei meio desconfortável, fiquei com incômodo. Hora de ligar o observador, né? O carro enguiçou, ia sair, né? Fui dar na partida, está sem bateria, né? Fiquei chateado, hora de ligar o observador. Ou o ônibus, fui pegar o ônibus demorou, atrasou, veio lotadaço, fiquei incomodado também, né? Então, hora de ligar o observador. A vida tem outros planos para mim, ou seja, eu estava querendo fazer uma coisa, de repente, né, a vida me trouxe um outro caminho para fazer, e aquilo me deu um desconforto, me deixou irritado, me deixou com incômodo, hora de ligar o observador. E por aí vai, entrei no engarrafamento, estava indo para o serviço, estava quase chegando no serviço, tá, de repente, 5 quadras antes do serviço, um belo do engarrafamento. Então, hora de ligar o observador. Saí, não levei guarda-chuva, deu aquele toró, quando fui voltar para casa a pé, estou sem guarda-chuva. Então também deu um desconforto, hora de ligar o observador. Ou seja, todas as situações do dia a dia nossos, das mais pequenas até as maiores, que nos tiram da nossa paz, nos causam algum grau de irritação, de desconforto, de incômodo, são motivos para a gente ligar o observador, porque são coisas nossas, né? É o nosso jeito de encarar, né? E coisas pequenas, né? Sei lá, a xícara preferida de eu tomar café, alguém quebrou, né? Aí fiquei chateadinho com aquilo. Pronto, vamos ligar o observador, né? Meu carro estava lá na rua, tal, quando eu vi, voltei, tinha um risco, né? Fiquei chateado, hora de ligar o observador. Então percebe, a gente encontrando no nosso dia a dia, nos encontrando conosco mesmo no nosso dia a dia, com as situações que estão nos tirando da paz. Por menor que seja o incômodo, a chateação, a gente olhar para elas, né? Aí também reconhecer o tempo em que o observador entra em cena. Por exemplo, tive no engarrafamento, fiquei chateado, tal, levou uma meia hora, cheguei atrasado no serviço, daí já cheguei atrasado na reunião, já estou lá pelo meio da reunião e ainda estou lá no engarrafamento, ainda estou incomodado com o engarrafamento. Ou seja, 1 hora, 2 horas depois, né? Então, é reconhecer quando que eu estou me apercebendo de que eu estou no desconforto, né? Se é imediatamente, logo que o desconforto aconteceu, ou, por exemplo, aquela questão do vizinho, fiquei com aquela coisa do vizinho a manhã inteira. Quando eu vi, estava no final da manhã, né? E fiquei 4 horas com aquele incômodo. E eu observo, nossa, eu estava incomodado com o negócio do vizinho até agora. Então, hora de se observar. Então, a gente liga o observador na hora que consegue, né? Nem sempre, na hora que está acontecendo, a gente consegue, então vai dando esse tempinho, mas assim que observar que está no incômodo, liga o observador, ok? E começa a reconhecer esse tempo que leva para o observador entrar em cena, né? Quanto tempo, né? Logo depois, muito tempo depois, né? Logo depois, muito tempo depois, como é que fica? Ok? Então, com isso, a gente também vai aprendendo sobre a evolução do nosso observador, dessa entrada em cena do observador, né? No começo, a gente vai ver que leva mais tempo, mas com o tempo isso vai diminuindo, vai se aproximando mais do momento em que acontecem as coisas. E o que a gente faz nesse momento que a gente liga o observador? É direcionar a sua atenção para a observação das sensações no seu corpo, desse desconforto e da intensidade disso. Nossa, fiquei com raiva, já me deu uma aceleração aqui no coração,
já fiquei mais tenso, os músculos já estão mais tensos, a respiração já está mais ofegante. Então, olhar para todas essas sensações que estão acontecendo no corpo. Então, não é pensar sobre aquilo. Pelo contrário, é só observar o que acontece no meu corpo naquele momento. Ok? Esse é o exercício de ligar o observador. Reconhecer esse lugar do observador onde está a sua consciência e seu corpo, que é objeto da observação. Ou seja, reconhecer que existe um observador e existe uma coisa observada, que é meu corpo e as sensações que estão acontecendo nele. Ok? Então a gente vai também começando a entender esse lugar do observador, né? E essa questão do corpo, que está separada do observador e é objeto da observação. Portanto, vejo que eu começo a entender esse lugar do espírito, né? O espírito observando o que está acontecendo no corpo, ok? Bom, nós já tínhamos visto essa questão, só estou trazendo aqui para reforçar, para a gente entender por que o primeiro exercício da academia é esse, né? Porque ao ligar a autoobservação, veja o que acontece, né? O espírito começa a entrar em cena. Eu que estava lá no ego, pensando sobre aquele engarrafamento, aquela coisa toda estava me ocupando a mente, passei a me observar. Então, tudo aquilo que o ego estava fazendo acontecer, cessa, porque o espírito começa a observar. Quanto mais eu aprendo a me observar, mais o espírito entra em cena, ou seja, estou a partir da minha consciência espiritual naquele momento que eu estou vivendo. Também o mecanismo do ego, ele sai de cena, sai do automático. Ele que estava ali no automático, pensando e já vendo o que fazer, e com raiva e tal, parou, porque eu estou me observando. Não tem como o ego continuar o controle, o espírito assumiu o controle naquele momento. Outra coisa, o mecanismo mental automático, ele está bloqueado. Eu que estava pensando sobre aquele engarrafamento, poxa, me atrasou e como foi chato, tal, que estava todo num processo mental. Esse processo mental não está acontecendo porque eu estou usando toda a minha atenção para me observar. E, portanto, não vai pensar ao mesmo tempo. Com isso, os pensamentos se acalmam, a minha percepção, tudo isso se acalma, eu começo a ampliar a minha percepção, começo a ver mais coisas, não só aquilo, né, aquele alvo que eu estava observando. Ou seja, eu saio do engarrafamento, né? Trazendo o engarrafamento como exemplo aqui, né? A outra coisa que acontece à medida que eu estou olhando para essas emoções que estão acontecendo, como eu não estou com o mecanismo de pensar sobre isso aumentar, porque eu estou pensando sobre aquilo, essas emoções também devagarinho vou reconhecendo que são questões que estão acontecendo lá no meu corpo e elas vão perdendo a força à medida que eu vou tendo essa capacidade de me observar. A outra questão é que a vibração melhora, ou seja, eu já estou numa outra vibração quando eu estou me observando, deixei de ir para o processo mental, o ego não está mais no controle, então a vibração melhora. Se a vibração melhora, as companhias espirituais começam a mudar, né? Então, eu vou ter outras companhias espirituais. E com isso, né, as atitudes que eu vou escolher a partir daí em relação à situação também vão estar mais harmônicas, mais tranquilas, porque a vibração, sem essas influências das companhias espirituais, com uma emoção mais tranquila, sem muitos pensamentos exacerbados, já fica uma atitude mais harmônica. Então vejam que tem uma razão muito forte para a gente fazer como primeiro exercício da academia a observação. E na academia funciona assim, a gente fica uma semana com esse exercício para treinar, só que assim, todo exercício que nós ligamos, ele fica ligado para sempre, né? Não se deixa mais. Porque é muito difícil exercitar a observação durante uma semana, perceber os benefícios disso e depois voltar atrás. Não quero mais me observar. Quero ficar com raiva 2 horas, inconsciente, no ego, né? Então a gente vai perceber que os exercícios da academia eles vão nos despertando consciência. E a partir daí, eles vão começando a fazer parte do nosso dia a dia. Ok? Bom, a dinâmica da academia, para a gente entender, então, esse exercício, ele é passado e ele fica durante uma semana. Ou seja, durante a semana, as pessoas que estão na academia vão se observar, se auto-observar a cada momento que aconteceu uma irritação, um incômodo, uma questão, qualquer daquelas que nós demos o exemplo. Ok? Aí, no encontro, ou seja, no dia que a gente se encontra, lá 1 hora, 1 hora e meia para
conversar, nós fazemos uma prece de abertura, nós fazemos uma meditação. Essa meditação tem a finalidade de exercitar a atenção focada, reconhecer esse lugar do espírito, ou seja, é um treinamento, né? Todas as reuniões nós fazemos meditação, então é um treinamento longo, né, que vai acontecer, ou seja, já temos um ano aí meditando toda semana. Círculo de partilha e aprendizado das experiências vividas. Então, a gente faz aquele círculo com o bastão da fala, né? Cada um tem a sua vez de falar, quem quer falar, fala, quem não quer, passa adiante, né? E cada um, na sua vez, coloca como é que foi essa experiência de fazer aquele exercício. Qual foi o grau de dificuldade, o que percebeu, quais foram os benefícios que percebeu, como é que foi para ela fazer aquele exercício. E essa troca de experiências nos ajuda a ampliar a nossa percepção de tudo que é possível a partir daquele exercício a gente começar a perceber. Depois a gente parte para uma etapa que já é a orientação para a semana seguinte, né? Que é, se tiver algum conhecimento que ainda precisa ser colocado, ele é trazido nesse momento. Daí passamos o exercício para a semana seguinte, depois ele vai também por WhatsApp, com uma orientação toda, com textos para serem lidos, etc., né? Para durante a semana a pessoa se propor ao novo exercício. Aí fazemos a prece de encerramento, né? Como toda reunião espírita, e, por último, a gente se despede, cada um dizendo uma palavra apenas que resume o sentimento de ter estado naquele encontro, naquele dia. Que isso vai dando para o grupo uma sensação de como cada um de nós está evoluindo, né? E como que o grupo está evoluindo nesse processo, no seu sentir. Ok? Então, essa é a dinâmica da academia. Muito bem. Agora, para a gente ver os outros exercícios, nós temos que abordar aqui, relembrar as perspectivas de observação, reflexão e ação que nós utilizamos na academia. Então, existe uma perspectiva horizontal, que nós chamamos de curativa, existe uma perspectiva vertical, que nós temos como proativa. Vamos ver, a horizontal, que é curativa, ela tem os limitadores da visão, do ego, e os condicionamentos limitantes que estão lá no nosso perispírito. Então, nós estamos curando ao mesmo tempo, né, algumas questões egóicas e algumas questões perispirituais mais profundas que estão presentes, né? E na outra dimensão, nós temos a ancoragem, ou seja, solidificando o nosso espaço de estar na consciência espiritual e nos expandindo a nossa capacidade de amar, né, em direção ao amor universal. Essa é a dimensão proativa, ok? Muito bem. Nessa dimensão horizontal curativa, então que é a cura do perispírito e do ego, nós temos essas questões aqui, algumas, né, para a gente lembrar, em relação ao ego, né, sensações, suposições, julgamentos, controle, aquela vozinha do ego, a energia, percepção da energia, da dualidade, do apego, da ilusão, são alguns exemplos aí, né? E do lado do perispírito, nós temos os gatilhos, os complexos, né, os sentimentos egóicos arraigados, aí, com medo, culpa, mágoa, ressentimento, ódio, inveja, por aí vai, e os padrões de pensamento e de comportamento que nos acompanham, né? Então, hoje aqui, para a gente trazer mais alguns exercícios da academia, nós vamos ver dois exercícios. Esse aqui, que é suposições, que está na dimensão do ego, ok? E esse aqui, que são os gatilhos, que são os complexos que nós temos em nosso perispírito e que estão inconscientes e estão operando, né, como um gatilho. Vejam que ali nós tínhamos aqui as sensações, e as sensações elas já estão sendo observadas a partir do exercício da observação, ok? Beleza? Então vamos em frente. Então, o exercício 2 que nós passamos na academia, é observar o hábito de fazer suposições em seus pensamentos e falas. Então, o que é isso? Observar a cada pensamento ou a cada fala se aquilo que eu estou pensando ou que eu estou falando é realmente um fato, aconteceu, exatamente o que aconteceu, ou já tem suposições. Então, por exemplo, nós já vimos isso, alguém me fala que um amigo meu roubou, ok? Daí eu chego lá em casa e converso com o pessoal e digo assim,
olha, vocês não sabem, o fulano é ladrão. Né? Isso é fato ou é suposição? É claro que é uma suposição, porque eu tenho o fato de que alguém me falou que alguém roubou. Só isso. Não tenho, não sei se a pessoa realmente roubou e não sei se é ladrão, né? Então é suposição. Então é importante a gente ir identificando essas questões, porque elas nos atrapalham muito. Vou dar um segundo exemplo. Imagina, eu chego em casa à tarde do serviço e aí o que eu encontro na frente de casa? O meu lixo todo estraçalhado, esparramado na calçada, todo bagunçado. E aí vou lá, vou pegar uma sacolinha para recolher o lixo. Enquanto eu estou recolhendo aquilo, estou pensando, né? Tenho lá a empregada doméstica, que era para quem deveria ter colocado o lixo lá na frente, num determinado horário, ou era a tarefa do meu filho colocar o lixo naquele horário e tal. E aí eu vou pensando, poxa, esse miserável, como é que pode? Foi pôr mais tarde, já falei que se põe mais tarde, os cachorros passam aqui, e ficam no fazendo o quê? Mil suposições. Okay? Aí no outro dia, o que eu vou falar para o meu filho, para a pessoa que trabalha lá em casa? Nossa, como é que pode? Você foi pôr mais tarde o lixo, tal, não sei o quê, e viu a bagunça, tive que recolher tudo, tal. E no fim, o que a pessoa fala? Não, eu pus no mesmo horário, tal, cedinho. Daí o que as suposições vêm? Nossa, além de tudo é mentiroso, tal, não sei o quê, e ficam com aquilo tudo na cabeça, né? Mas deixo passar. Aí no outro dia, o que eu vou fazer? Vou eu botar o lixo lá fora, no horário certinho, pus lá, saí, fui para o serviço. Beleza? Vou ao trabalho. Aí quando eu chego do trabalho, o que eu encontro? Lixo na calçada, esparramado. Aí todas aquelas suposições caem por terra, né? Porque fui eu que pus o lixo no horário, né? E tá lá o lixo esparramado. Aí o que acontece? Aí eu vou começar a entender o que está acontecendo. Não, o lixeiro mudou o roteiro e agora ele vai começar a passar mais cedo aqui, por exemplo. Né? Ou não, ontem os lixeiros estão em greve, então não passou ontem, não passou hoje, não vai passar amanhã. Né? Não tem greve. Enfim, eu vou começar a entrar na investigação do que é fato realmente sobre aquilo. Agora, percebe como se eu lido com suposições em cima daquele fato. O fato é que eu tenho lixo esparramado pela calçada. É só isso. Que o outro pôs atrasado, que fez isso de propósito, tudo suposição. Okay? Então veja como é interessante a gente ir trabalhando com isso. Então nós vamos aguçando. E como na academia a gente depois troca as percepções, o que cada um viu de suposições ao longo da semana, fica muito interessante, porque isso se amplia. Né? Nós ampliamos nosso radar sobre suposições. E olha que interessante, essa capacidade de separar suposição de fato, ela vai refinando com o tempo, porque eu vou vendo que tem outras suposições mais sutis que vão acontecendo dentro do meu pensamento. Então eu vou refinando, né? Além de não fazer aquelas suposições mais grosseiras, eu também vou refinando a minha capacidade de não fazer nem suposições muito leves, assim, né? Perceber a ilusão que essas suposições criam, né? Então, nossa, veja, eu pensei que fulano tinha posto mais tarde e pensei que mentiu, né? Tudo ilusão, tudo ilusão. Então a gente começa a tomar consciência, né? E perceber claramente essas ilusões em que nos deixamos enredar. Perceber também o efeito das suposições em seus pensamentos e sentimentos. Para a gente ter uma ideia de como funciona isso, vamos ver aqui, ó. Nós temos a realidade, né, de um fato, e nós temos a ilusão, as suposições que fizemos em cima daquele fato. Ok? Muito bem, então nós estamos trabalhando com uma realidade, veja, aumentada e distorcida, porque nós a distorcemos. Essa é a primeira questão que é grave, né? A segunda questão é assim, eu tenho um fato, né, a percepção de um fato, a gente acaba pensando sobre esse fato e tem algum sentimento em relação a esse fato. Até aqui estamos nos fatos. O que acontece quando eu faço suposição? Eu faço as suposições, vou pensar nessas suposições, vão me agregar mais pensamentos, né? E isso vai para o meu sentimento, vou ficando com raiva daquilo que está acontecendo por todas as suposições que estou fazendo, vou aumentando minha raiva. Então, de fato, eu ligo um motor, né? Eu escolho ligar
um motor, porque eu coloco a minha atenção e a minha energia para ficar dentro daquele processo de suposições, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo rodando na minha cabeça, né? Muito bem. E olha que interessante, que a dimensão disso, né? Eu não sei qual que é a dimensão disso. Eu posso aumentar um monte, né? Então esse motor pode ser um motorzinho, como pode ser um motor turbo, né? Motor turbinado. Ou seja, vão ter muitas suposições, muito pensamento, muito sentimento, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, uma pessoa ciumenta, né? Que fica longe da outra pessoa por uma semana e está com ciúme, né? Imagine quantas suposições que ela pode fazer em cima desse ciúme, quantos sentimentos isso vai trazer, pensamento. E é por isso que a gente vê até uma classe de crimes, né? Que são os crimes passionais, né? Que são pessoas que estão com esse motor turbo ligado aí, direto, né? Eu vejo como é importante a gente entender essa questão das suposições. Eu queria só fazer uma observação que, no fundo, quando nós estamos falando de suposições, só para a gente fazer uma conexão lá com o gabinete da vontade do humano, né? Nós estamos, na verdade, nos utilizando de uma característica do nosso espírito, só que ela está sendo utilizada pelo nosso ego, que é a imaginação, né? Então, a imaginação em si, ela não é ruim, né? Quando ela está prisioneira do ego e sendo utilizada para esse processo egóico que nos deixa preso, né, em alguns sentimentos, aí sim ela é ruim. Mas eu posso estar, né, em espírito bolando um novo processo aí e colocando toda a minha imaginação para ver como trabalhar com os jovens agora nessa geração em relação à questão espiritual, etc. E abrindo a minha imaginação, fazendo suposições, entrando nesse processo para criar, né? Então vejam que a questão é para que estamos utilizando e da onde estamos utilizando. Ok? Vamos em frente. E essa cadeia de suposições, né, essas suposições que estão ali em mim, né, no pensamento, no sentimento, né, e na percepção, veja que quando eu compartilho, eu posso estar acionando outros motorzinhos em outras pessoas, né, que podem acionar outras pessoas e outras e assim por diante, né? Ou seja, eu começo e ligo o meu motor turbo e na medida que eu começo a compartilhar isso, eu estou gerando uma cadeia de motores turbos que vão estar ligados. Então, olha o tamanho que isso pode chegar. Então, aqui, por exemplo, eu lembrei da gente pensar, teve um caso outro dia em que uma pessoa totalmente inocente foi linchada, foi morta, como se tivesse sido o estuprador de uma menina. E foi só em cima desse processo. Ou seja, o horário que aconteceu, o horário que aquela pessoa saiu para o serviço. Então, foi visto naquele horário, né? Outra, aquela pessoa já tinha conversado com aquela pessoa, com aquela criança. Então, opa, já teve próximo, né? Ontem voltou mais ou menos no horário em que aconteceu o negócio. Aí, né, suposição em cima de suposição, pessoas e mais pessoas fazendo suposições e ficando com raiva e tal. Ah, foi fulano. Se foi fulano, como é que pode fazer isso com uma criança, tal, não sei o que, mata, né? Então veja como o processo, e veja, tudo começou ali com a minha primeira suposição, com a minha decisão de fazer as primeiras suposições e ligar o meu motorzinho turbo. Então veja a importância desse segundo exercício da academia, né? Ficarmos atentos a esse motor turbo, né, que pode estar sendo ligado muitas vezes aí ao longo do nosso dia e principalmente do compartilhamento, né, que esse motor turbo pode estar fazendo aí. Então, se você pegar, por exemplo, o processo das fake news, né? O que é uma fake news? É uma suposição, não existe, aquilo não é uma ilusão, aquilo não aconteceu de verdade, né? E à medida que eu ligo o meu motorzinho turbo e compartilho e começo a compartilhar, a fake news anda, né? E, né, para a gente ficar atento à tecnologia, além dos compartilhamentos que nós mesmos fazemos, né, ainda tem agora os robozinhos, né? Ou seja, são programas de computador que aceleram os compartilhamentos. Então imagine onde vai dar tudo isso, né? Então, para a gente ver a responsabilidade que temos sobre cada notícia que a gente escuta, né? Não passar adiante a menos que você tenha total certeza de que aquilo é um fato. E, de novo,
também que vai trazer algum benefício para alguém compartilhar isso, porque isso também, se é só para passar a notícia negativa para adiante, também não adianta nada, né? Só está piorando a energia do mundo. Ok? Vamos em frente. E o exercício 3, como nós colocamos lá, aquele dos complexos, é exercitar a identificação de complexos. Ora, complexos, como nós vimos, Jung nos coloca essa definição, são um grupamento de representações mentais mantidas juntas por uma emoção. Se organizam a partir de experiências emocionais significativas do indivíduo. Ou seja, temos determinadas experiências nessa ou em outras encarnações que tiveram uma característica emocional forte e profunda, né? Imagine uma pessoa que foi estuprada, uma pessoa que foi violentada, uma pessoa que foi vítima de abuso, uma pessoa que foi totalmente injustiçada, ficou preso uma vida inteira injustamente, né? Ou sofreu, né, dores atrozes porque alguém impediu um sofrimento, né? Então são experiências emocionais fortes que tivemos nessa ou em outra encarnação e elas ficam lá guardadinhas, né? Enquanto inconscientes, elas têm poder sobre nós. Ou seja, quando inconscientes, esses agrupamentos emocionais, né, com imagens das experiências vividas, e não acomodados, eles geram reações proporcionais à sua intensidade. Ou seja, se eu estou numa outra encarnação, diante de uma fala de uma pessoa, de um fato que está acontecendo, de um sinal que me fazem, de uma coisinha qualquer, uma atitude qualquer de uma pessoa que me lembra aquele fato, automaticamente aquilo que está inconsciente vem e me toma. Nós já vamos ver como esse processo acontece. Então isso é o que Jung nos mostra, está em Joana de Ângeles. E Joana nos diz assim também, a grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente, sem a interferência da consciência lúcida. Então vejo de novo a importância de nós começarmos a identificar essas questões em nós, porque se elas estão inconscientes, elas são o que está determinando a nossa operação no mundo. É como a Joana coloca aí, em sua expressão mais volumosa, isso que é o preocupante. Então vamos lá, um complexo perturbador, um complexo que está inconsciente e não está resolvido, processado, não está entendido, compreendido, como é que ele opera? Vem um estímulo externo que me toca naquilo e aciona o gatilho. Daí isso me mobiliza um sentimento, imediatamente eu tenho um sentimento, me mobiliza a minha atenção e a minha energia, eu já começo a ficar todo naquele gatilho que aconteceu, né? E isso mobiliza também um loop mental, começar a pensar sobre aquilo, né? Nossa, como é que pode fazer isso comigo? Vou aumentando aquele loop mental. Este loop mental, ele reforça o sentimento que eu estou tendo. E esse reforço aumenta ainda mais o loop mental. Quanto mais eu fico bravo, com raiva, mais eu vou pensar sobre aquilo e reforçar aquilo. E esse sentimento que está sendo bombado, aí, vamos dizer assim, né? Ele reforça o quê? O complexo. Lembra? Porque é emoção que está sendo vivida, ainda é do complexo que está inconsciente, então ela vai reforçar o processo inconsciente do complexo. Ou seja, o complexo que já era grave, que já estava operando inconscientemente de uma forma forte, ele está sendo reforçado. Então veja como é importante a gente compreender esse mecanismo. E o complexo reforçado traz o quê? Mais sentimento ainda pesado. Então veja que ficam vários ciclos aí automáticos operando, né? E acontecendo o quê? Reforçando o complexo, piorando, né? Ainda mais o complexo. Então veja que tudo que está inconsciente pode nos tomar de uma forma muito violenta e muito forte. Por aqui a gente entende um pouquinho desse processo. E que complexos são esses? É complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, o complexo de herói, de Marte, complexo de Messias, né, o salvador da pátria, complexo de Deus, mas também complexo de mágoas muito profundas que não foram processadas, que ficaram guardadas e que estão lá e que operam em nós, né, por estarem inconscientes, por terem sido
muito alimentadas. Mágoa, culpa, ciúme, inveja, esse complexo de vítima, de algoz, né? Essa soberba, a avareza, né? Essa coisa da avareza, do acúmulo, né? Dos processos, quando não está trabalhado, está inconsciente, eu estou aumentando aquele sentimento e aquilo vai disparar, né, ali na frente comportamentos automatizados em cima daquela questão. Okay? Então, eu fiz questão de fazer essa transparência para a gente entender assim a importância, né, desse tema que Joana traz, muito forte, Jung traz, e a importância da gente se dedicar. É por isso que Kardec, Leon Denis, Emmanuel, todos falam que é preciso um esforço, né? Sem um esforço a gente não sai desse automatismo. E o interessante é que todo esse processo que está aí acontecendo dentro de mim, né? Dentro de mim, acaba em algum momento provocando o quê? Uma reação. Né? Então imagine aquele cara ciumento que está remoendo aquilo uma semana, etc. Ele vai sair o quê? Vai sair com o revólver na mão para matar. Né? É tudo que ele consegue pensar em fazer. Né? Então vejam como é fundamental a gente compreender para sair dessas reações automatizadas e para sair desse automatismo, desse motor, né, funcionando e reforçando e piorando a situação. Agora, como é que funciona um complexo consciente? Né? Ou seja, agora está resolvido, o complexo está operando de forma consciente. Então eu recebo um estímulo naquele complexo, ele vai me trazer um sentimento. Ao olhar, observar esse sentimento, porque o complexo está consciente, então ele não está com reação automática. Eu já vou conseguir dizer, nossa, ó, veio um sentimento sobre essa questão, e é aquele complexo que eu já conheço. Né? Também vou observar a energia que esse complexo me traz. Né? E a partir daí, com a minha atenção, eu na direção da minha atenção, e com a energia que eu observo que está disponível, eu posso deslocar essa energia para uma reflexão. Pensar um pouquinho mais sobre esse complexo, por que ele está aí, o que ele está querendo dizer, o que esse sentimento está querendo dizer, né? E como que ele está acontecendo. E isso me ajuda a reconfigurar esse complexo, né? Tornar ele mais consciente, né? E mais perceptível, portanto menos automatizado, ok? E isso tudo acontece ali no ponto de atenção, porque é o meu observador que está ligado, percebe? Eu estou em espírito, olhando para o sentimento, olhando para a energia, escolhendo acionar minha maquininha de pensar para refletir. Está tudo dentro do meu processo espiritual, da minha consciência espiritual. É dali que eu começo a resolver os meus complexos, perceber e resolver os meus complexos, né? E aí, a partir de todo esse processo reconfigurado, refletido, com atenção, né, com sentimento também, não tendo aquele loop de reforço, né, portanto, ele está mais acomodado, está sendo observado, né, perdendo força, aí eu escolho uma ação consciente. Né, que quanto mais eu for trabalhando esse complexo, mais essa ação vai ser mais tranquila, mais tênue, mais harmônica. Ok? Então vejam a diferença, né? Quando eu estou, a partir do meu espírito, a minha consciência espiritual, observando esses complexos, né? Esses gatilhos aí, né? Então, qual que é o exercício, né, a partir dessa questão? É exercitar a identificação desses complexos. Né? Então, perceber reações que me chocam, como se eu fosse eu mesmo, se não fosse eu mesmo. Né? Então eu vejo uma reação violenta e digo, nossa, até eu estranho, né? Meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Né? Então parece que não sou eu mesmo, e não sou, né? É um complexo que está lá no inconsciente que está operando naquele momento. Só que é um complexo que eu deixei lá, que eu deixei alimentado, que eu alimentei durante muito tempo. Então eu tenho a responsabilidade sobre ele, mas ele está operando no automático. Né? Então se eu não tirar esse automatismo, eu vou sair quebrando porta, quebrando copo, batendo em gente, né, uma vida inteira. Né? Outro é perceber impulsos fortes que surgem. Sempre que surgia aquele impulso, a vontade de pegar no pescoço de alguém, né, estrangular, sempre que surgia esse impulso forte, opa, tem um complexo.
estou na beira da identificação de um complexo. Ali tem um complexo, né? Posso começar a observar. Perceber como e quando ele se manifesta. Então, um exercício também não é só eu perceber que existe um impulso forte que ocorre e tal, mas em que situações que ele ocorre, né? De que forma que ele ocorre, quando que ele ocorre, né? Então, a gente começa a compreender essa manifestação que estava no automático, ela começa a ser observada, né? Então, a gente passa a observar o seu padrão de operação, né? Então, quando alguém me fala isto, me vem um sentimento ruim, eu começo a pensar sobre aquilo e eu tenho vontade de estrangular. Então, estou começando a perceber. Toda vez que me falam alguma coisa como essa, né, deste tipo, este padrão é acionado. Percebe? Então, eu estou conseguindo identificar, né, esse processo do complexo. E o exercício aqui, por enquanto, é mais de identificação, né? E daí para a gente, estamos caminhando já para o final do nosso encontro, na dimensão vertical, que é aquela proativa, né, que é onde nós estamos cultivando esse estar em espírito e a expansão da capacidade de amar, nós temos essa questão da presença, da meditação, da observação, o olhar apreciativo, o reconhecimento, a responsabilização, a construção do discernimento, né, percepção da energia, enfim, né, todas essas questões, a oração, a contemplação. E temos também, na expansão da capacidade de amar, a gratidão, a gentileza, a generosidade, a escuta, a empatia, a solidariedade, a cooperação, né? Neste processo, nós vamos ver aqui o que? Nós já vimos a observação lá atrás, portanto, agora nós estamos colocando onde está a observação, nós estamos, na verdade, na dimensão proativa, né? Expandindo a nossa capacidade de estar em espírito. E a meditação também, né? Ela está aqui como nos ajudando a expandir essa nossa capacidade de estar em espírito. Então, por isso que ela é um dos primeiros exercícios e está também em todos os encontros da Academia do Espírito, a meditação está presente, além da recomendação, né, para todos aqueles que participam, da gente iniciar o quê? Criar o hábito da meditação. Então, esse é o exercício 4, a gente passar a desenvolver o hábito de meditar em nossa vida. Então, é perceber o lugar de consciência espiritual que o exercício da meditação permite acessar. Então, à medida que eu vou meditando, eu vou começando a compreender, diz, nossa, eu sou essa consciência nesse momento, porque eu não estou com o meu tato ligado, com o meu olfato ligado, com a capacidade de sentir gosto, olhar, a visão, está tudo quietinho, né? E eu estou percebendo que eu ainda existo. Apesar de nenhum dos sentidos estar ligado, eu ainda existo, né? Então, essa percepção da consciência espiritual que eu sou, ela começa a vir no exercício da meditação, né? E eu vejo que a meditação me permite acessar este lugar dessa consciência. Lembro que adquirir consciência é sair lá do ego, né? E passar a estar mais tempo em espírito, né? Então, o hábito da meditação nos ajuda nessa caminhada. Então, temos que buscar criar o hábito, além de perceber o lugar, esse lugar da consciência espiritual, criar o hábito. Depois, perceber o gradativo acalmar dos pensamentos e da atividade mental. A gente vai começando a observar também como está a nossa atividade mental e como ela vai gradativamente reduzindo, né, aquela coisa do pensamento frenético, né, que sempre está operando, né? Aquilo vai começando a acalmar. E perceber a evolução de sua capacidade de relaxamento, de atenção, de concentração e de observação. Então vejo que a meditação ela vai também nos ajudar a melhorar aquele primeiro exercício que é o da observação. Por quê? Porque eu vou começar a usar melhor a minha capacidade de atenção. Nós já vamos ver um pouquinho mais em detalhe isso. Então vejo como é interessante, como tudo se conjuga nesse processo, né, da academia, nesse primeiro movimento que nós estamos mostrando aqui. E a evolução na meditação, a gente já tem percebido, vai desde aquele processo assim, eu não consigo meditar, eu começo a meditar, já vem pensamento, coisa, então não consigo, né? Dispersão mental total. Se eu insisto nisso, eu continuo tendo dispersão mental,
mas eu me percebo que estou na mente, daí eu gentilmente respiro e volto a prestar atenção na minha respiração. Daqui a pouco estou eu lá de novo com dispersão mental. Eu percebo que estou na dispersão mental, respiro e volto a prestar atenção na minha respiração. Ok? Aí depois eu começo a perceber que essa dispersão mental, ela tem cadeias de pensamentos. Ou seja, eu pensei sobre o banco, daí já pensei nas contas atrasadas, daí já me vi na fila do banco, já brigando com o gerente e tal. Então, uma coisa foi o pensamento do banco, outra coisa foi todo esse desenvolvimento que eu fiz, né, na minha cachola, né, como se diz, todo o conjunto de pensamentos que eu fiz em cima da questão do pensamento do banco. Aí depois vem a percepção de pensamentos, raiz e cadeias. Eu começo a separar. Diz, nossa, olha que interessante, eu pensei no banco e já estava lá na fila do banco. Fiquei um tempão, fiz um monte de coisa e estava na fila do banco, na minha cabeça, né? Ou pensei lá em casa que deixei alguma coisa ligada tal, e daí já estava resolvendo as coisas lá em casa. E às vezes eu estou no serviço, ou estou no trânsito, em outro lugar, né? Então eu começo na meditação, quando eu vou treinando a meditação, eu já vou percebendo pensamentos raiz e essas cadeias que vêm atrás do pensamento raiz. Passar o banco pela minha cabeça é uma coisa. Eu engatar um monte de raciocínios sobre o que eu vou fazer com as coisas do banco é outra coisa. Então, temos duas naturezas aqui, né? O pensamento raiz e as cadeias. Começa a ficar claro isso. Depois vem a percepção dos pensamentos raiz sem cadeia, né? Passa o banco aqui na minha frente, daqui a pouco passa preocupação com alguma coisa lá em casa, daqui a pouco passa uma ideia sobre alguma coisa do serviço, né? E eu começo a perceber, nossa, eu estou aqui meditando e olha como eu passo, né? Alguns barquinhos aqui na minha frente, sem, né, eu fazer a cadeia, né? Porque a cadeia me tira da meditação, porque eu paro de me observar na respiração e vou fazer pensamentos, beleza? Aí começa a aumentar o intervalo entre esses pensamentos. Antes vinha o banco, daqui a pouquinho já vinha a casa, daqui a pouquinho já vinha o pensamento sobre o serviço, né? Isso tinha uma certa recorrência e um intervalo, né, pequenininho. Aí o que acontece? Isso aí começa a expandir, né? Ou seja, vem um pensamento e demora para vir outro. Vocês viram que eu estou me batendo aqui, né? Essa coisa, que é o contrário que a imagem. Ok? Uma coisa é eu estar assim, um pensamento atrás do outro. Outra coisa, vem um pensamento e demora para vir o outro. Ok? Eu tenho distância aqui. Isso aqui na meditação começa a acontecer. Até que eu vejo que começa a ter um tempo muito grande, né? Entre um pensamento raiz e outro. Então, assim, estou só na minha consciência espiritual. Né? E aí que a gente começa realmente a experimentar o que é ser e estar a partir da nossa consciência espiritual. Então vejo que tem toda uma evolução, né? Por isso precisa de exercício, por isso precisa criar o hábito, por isso precisa trabalhar, esforço, né? Sem esforço, tudo isso aí está lá operando automaticamente, né? No ego, inclusive. Então a meditação ela tem inúmeros benefícios, né? Primeiro, eu percebo essas duas esferas de atuação, né, que Leon Denis e Kardec nos falam, né, a consciência egóica e a consciência espiritual. Eu percebo os lugares, né, como é que é o lugar do ego, como é que é o lugar do espírito, começa a ver as diferenças, a paz, a emoção, a tranquilidade, né, de um lugar e do outro, a quantidade de pensamento, tudo eu vou percebendo claramente como é um lugar, ele fica bem caracterizado, e como que é o outro, né? E isso tudo me ajuda a ampliar minha capacidade de observação. Eu começo a ter mais capacidade de estar com certo distanciamento, observando na vida as coisas que estão, as experiências que estão acontecendo. Também, por outro lado, com o exercício da meditação, a gente aumenta essa capacidade de relaxamento, aumenta a nossa capacidade de uso da nossa atenção, nós começamos a entender o que é a nossa atenção, para onde que nós a estamos dirigindo e não ela está automaticamente sendo usada pelo nosso ego para ir onde quiser. Não, a atenção é um recurso. Eu uso onde eu quero, para que eu quero. Senão é o ego que está fazendo festa com ela, né?
E concentração também, né? Começa a gente, quando resolve focar numa questão, e a gente começa a perceber que esse processo todo nos ajuda. Por quê? Porque a gente tem mais capacidade de focar a nossa atenção e, relaxado, isso nos concentra, né? Então não dispersamos tanto. E a meditação também nos ajuda a perceber que existe uma capacidade de pensar, mas eu não sou os pensamentos. Isso eu tenho à minha disposição uma maquininha de pensar, que eu aperto o botão quando eu quero. Então isso começa a ficar claro. Outra coisa, o sentimento. Começo a ver o que é um sentimento quando ele vem e o que é eu me perder no sentimento, porque comecei a pensar sobre ele, ficar com raiva, aumentar, etc. Então, eu começo a ter uma noção, né, dos meus sentimentos, o que está acontecendo, qual a sua intensidade, né? E também a energia, né? À medida que nós vamos meditando, a gente vai começando a perceber, nossa, eu estava com uma energia difícil, pesada, né? E fui lá, meditei, e depois, nossa, fiquei mais tranquilo, mais leve e tal. Então a gente vai também tendo esse benefício de perceber como é que funciona a nossa energia, como se a gente começasse a ter um botãozinho, né, para mexer com a nossa energia. Okay? Então vejam quantos benefícios, né? Então nós trouxemos hoje aqui para essa nossa conversa, principalmente esses 4 exercícios, porque são os primeiros exercícios que nos acompanham aí na academia, e como nós falamos, cada exercício que a gente faz, ele fica ligado para sempre, porque não tem como fingir que não fez mais isso, né? Não tem como fingir que não viu suposição, não tem como fingir que não sabe observar, agora não vou me observar porque eu não quero mais me observar, se eu sei que eu estou me observando, né? Meditação é a mesma coisa, não tem como, não, vou fingir que meditação não existe, não sei como é que é, nem nada, não, porque eu sei, né? Daí estou lá achando que é o momento de meditar e eu começo a ver que é gostoso, que é um espaço prazeroso, que me traz uma boa energia e começo a usar. Então todos esses exercícios, inclusive do complexos, né? Aqueles complexos plano automático, etc., eles nos ajudam muito, são 4 exercícios muito fortes que nos acompanham, né, o tempo inteiro em nossas vidas, né, e nos ajudam muito. Então isso aqui é uma primeira noção de como na prática está funcionando a academia do espírito. Então para cada um desses exercícios, toda semana, a gente fica com ele ligado a semana inteira, depois faz a meditação e a conversa sobre aquele exercício. Okay? E tudo isso está embasado naqueles conceitos que nós já vimos nas outras 3 conversas sobre a Academia do Espírito. Okay? Então, agora, para as próximas conversas, né, porque agora vem a Academia do Espírito 5, né? Nós temos um pouco mais de conhecimento sobre os mecanismos de defesa do ego, que às vezes entra no automático, mais exercícios, né, sobre julgamento, discernimento, observação de padrões, exercício da gratidão, esses mecanismos do ego, condicionamentos, influências, a reflexão também sobre padrões, causas, efeitos e prevenção, né? Tudo isso para transformar, né? Para começar a fazer esse processo de cura do nosso ego, né? Do ego adoecido, para que ele possa ser usado pelo nosso espírito e aí sim de forma sadia, curando a nossa sombra, tudo aquilo que está no nosso perispírito, no nosso inconsciente, ancorando o espírito, conhecendo melhor esse lugar do espírito e usando mais, né, esse lugar do nosso espírito e expandindo o nosso amor. Sempre colocando que, é lógico, a nossa caminhada é infinita, né? Não quer dizer que pelo fato da gente começar a fazer esses exercícios da Academia do Espírito que a gente virou santo, virou Jesus, né? Não é isso. Mas quer dizer que a gente começou a fazer aquele esforço que Kardec se coloca que é necessário a gente fazer para se transformar, que Joana insiste que é necessário, que Emmanuel insiste também, que Jesus já falava, né? Então nós temos um processo consciente acontecendo. Essa é a diferença, ok? Então muito obrigado pela oportunidade de reflexão e que tenhamos todos uma boa semana e que esses exercícios possam ficar aí, né, como um desafio prático aí para todos que estão aí nos assistindo nesse momento. Então, um abraço a todos e uma gratidão pela oportunidade de reflexão. Até!